Olá, eu me chamo Amanda Agatha Góes Vidal, sou concluente no curso de licenciatura em Física pelo IFBA, daqui do campus de Salvador. Eu irei apresentar um trabalho intitulado como Espectroscopia e o efeito fotoelétrico, uma abordagem interativa para o ensino de Física. E aí eu tive como esse insight para desenvolver esse trabalho a partir da minha experiência, no programa de iniciação à docência, que é o PIBID. Então, por conta dessa vivência em que eu pude, ter a oportunidade de participar, foi aí que me desencadeou, a oportunidade de desenvolver esse trabalho, E aí, por meio deste programa, que foi o PIBID, eu pude acompanhar turmas do terceiro ano do ensino médio integrado, onde já estava iniciando, uma breve introdução sobre a física quântica, a física moderna, e aí foi que eu resolvi construir esse trabalho. Até porque a física clássica já não conseguia mais responder alguns fenômenos importantes, como, por exemplo, a radiação do corpo negro, como também o efeito fotoelétrico, E isso levou o surgimento da física quântica, e que trouxe nova forma de se entender o que é energia e o que é luz. E aí, neste contexto, é que a espectroscopia e o efeito fotoelétrico se tornam fundamentais, pois ajudam a compreender a radiação eletromagnética e como interagem com a matéria, esse meio de interação. E assim, sendo conteúdos muito importantes, tanto no meio científico, quanto também no ensino de física. Apesar da importância desses temas, apresentar eles ainda há uma grande dificuldade, principalmente por conta da falta de experimentação nas escolas. E, diante disso, é questionável a seguinte questão: como tornar esse ensino mais acessível e interativo? Eu tenho como um intuito, como um todo, deste trabalho, apresentar uma abordagem didática para esses conteúdos, com o intuito também de buscar explicar os conceitos, fazer a relação com os fenômenos e também propor uma sequência didática com o uso de recursos acessíveis, E aí a gente tem a espectroscopia. E aí a espectroscopia nada mais é do que uma técnica que estuda a interação entre a luz e a matéria. E aí, por meio delas, a gente pode estudar, ou seja, analisar a estrutura dos átomos através dos espectros, podendo ser, assim, contínuos de emissão ou absorção. E em relação ao efeito fotoelétrico, esse fenômeno ocorre quando se coloca uma fonte luminosa sobre um material, e aí, com isso, ele provoca emissões de elétrons. E sendo assim, esse fenômeno mostrou que a luz possui um comportamento de partículas, sendo composta por fótons. E aí, inicialmente, quando eu estava pensando em construir esse trabalho, eu cogitei na possibilidade e na questão de, será que tem como relacionar esses dois fenômenos, a espectroscopia e o efeito fotoelétrico? E não diretamente tem como fazer essa correlação, mas ambos os fenômenos, eles estão relacionados à interação entre radiação e matéria. E demonstra dessa forma também que a energia é quantizada, ou seja, é transferida em quantidades discretas. Como base para a construção desse trabalho, uma proposta didática, onde eu pudesse trazer a parte da teoria e correlacionar com a parte da prática, Fazer aquela checagem dos alunos para saber dos conhecimentos prévios, E, consequentemente, aplicar as sequências com as atividades de espectroscopia, tanto também quanto do efeito fotoelétrico, por meio de ferramentas digitais,
Então, seria por meio de plataformas, como no caso dessa plataforma digital, né, que eu tive o conhecimento a partir de um dos referenciais, né, que é a Spectral Workbench, né, que ao acessar, você consegue com a câmera apontar para alguma fonte luminosa e ela acaba gerando, né, essas linhas onde, consequentemente, ao final, consegue gerar um gráfico, né, da relação da fonte luminosa com o comprimento de onda. Uma outra plataforma também que eu havia observado e manuseado também era o de GeoGebra, né, que ele trouxe essa relação do efeito fotoelétrico, né, sobre uma fonte luminosa, ele incidir sobre o material, e aí, a partir desse momento, ele acabar emitindo esses elétrons. E aí tem toda essa relação da intensidade, manusear, né, a quantidade de maior intensidade, menor intensidade, comprimento de onda, qual a diferença que vai fazer nessa interação de quanto maior o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, o que vai ocorrer, né, sobre eu incidir essa fonte luminosa sobre esse material. E tem esta plataforma digital também, né, que acredito que seja muito conhecida, que é o FET Colorado, né? E aí eu trouxe esse experimento que é do átomo de hidrogênio, né? Que faz muita correlação com a espectroscopia, onde incide uma fonte luminosa, né, com um certo comprimento de onda, e aí vai se analisar qual vai ser o comportamento do elétron. Se ele vai soltar de camada, ou seja, de nível, como é que vai se comportar, né? E aí, com isso, é necessário pontuar que o uso dessa estratégia, querendo ou não, ela facilita, de certa forma, a compreensão desses conteúdos, né? E torna cada vez mais o aprendizado mais dinâmico e acessível. Mas, além disso, também, o uso da tecnologia ele ajuda a superar as certas limitações das infraestruturas e contribui também para um ensino mais investigativo, né? E com isso, conclui-se que essa abordagem, né, proposta, ele pode sim contribuir para o ensino da física moderna, né, e tornando os conceitos mais compreensíveis e deixando cada vez mais próximos da realidade desses estudantes, né? Principalmente quando entra essa interação da física com o meio tecnológico. Aqui segue alguns QR Codes para ter acesso, né, às plataformas digitais, né, dos experimentos. E, por fim, muito obrigada pela atenção de todos e estou à disposição para as perguntas.